Fala pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos aqui ao Direito Entre Elas. Se você se deparou com esse vídeo em meio a tantos aí no seu feed de notícias, não foi em vão, foi o destino, porque esse vídeo contém informações que podem te salvar na hora da prova, informações que podem te garantir aquela tão sonhada aprovação. E a gente sabe, né, gente? A gente sabe que a correria, a loucura de quem estuda para concurso público, tendo que absorver tanta informação aqui dentro, entendeu? É uma loucura. E o que eu quero trazer para você hoje, se você voltar aí algumas publicações aqui na página do Direito Entre Elas, você vai ver que eu postei a organização da administração pública. E por falar em organização da administração pública, quando a gente divide ali aquela parte administração direta, que são as pessoas jurídicas de direito público, representando ali os entes federativos, né, União, Estados, Distrito Federal e os municípios, e eles criam por meio da desconcentração os órgãos públicos, que não são pessoas jurídicas, para poderem executar a atividade administrativa. Aí a gente vai lá para a administração indireta, que é quando as pessoas jurídicas de direito público lá da direta, certo? Aquelas que são as titulares do serviço público, elas vão descentralizar, certo? Os serviços públicos, visando aí a eficiência, né, gente? Para não ficar naquele egoísmo, não, eu quero todo o poder para mim e quem quer fazer tudo não faz nada. Então, para gerar eficiência para a administração pública, principalmente nesse modelo gerencial, ela pegou e disse, sabe de uma coisa? Eu vou descentralizar. E criou ali a indireta. Quando a gente está estudando essa parte da organização, da administração direta e indireta, que a gente se depara com esses conceitos, desconcentração e descentralização, é natural que a nossa mente dê um bug às vezes, né? Às vezes prega uma peça, principalmente na hora da prova. A gente, na ânsia de marcar logo, a gente lembra que estudou em alguma vez na vida e na pressa a gente acaba confundindo e marcando ali e errando uma questão. E muitas vezes perdendo aquela tão sonhada aprovação. Então, o que é que acontece? Para facilitar para você, eu quero que você primeiro desconstrua essa associação, se algum dia você construiu, de desconcentração e descentralização, porque não tem nada a ver, não rola sentimento entre esses dois cidadãos aí. Desconcentração e descentralização, cada um do seu lado, não tem nada a ver um com o outro. Fica muito mais fácil você organizar aqui na tua mente essa associação de centralização e descentralização por uma questão lógica. São antônimos, são opostos, porque centralizar eu tomo para mim o poder, eu tomo para mim a titularidade e a responsabilidade daquele serviço público. Mas quando eu sei que eu não consigo dar conta de tudo sozinha, eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou descentralizar, eu vou distribuir, eu vou criar pessoas jurídicas, entidades administrativas lá na administração pública indireta e vou descentralizar esse poder que agora é só meu. Vou dizer, olha, é o seguinte, eu vou transferir para você essa responsabilidade, vou te dar autonomia para gerenciar aí a sua logística na execução da atividade administrativa por meio da descentralização. Sendo que lá na administração direta, que é composta apenas por entidades políticas, que são os entes federativos, beleza? Não existe descentralização, certo? Só existe a desconcentração, ok? E a centralização. Por quê? Porque todo poder, toda atividade administrativa, a competência daquela atividade administrativa pertence aos entes federativos. O poder está com ele está ali soberano, glamuroso, reinando ali, certo? Mas como o poder público não é besta, não é tolo, ele olha, é o seguinte, não dá também para eu fazer tudo sozinho. Então eu vou ter que desconcentrar. Um exemplo prático, imagine que você é chefe de um setor, determinado setor público. E se você é chefe, você sabe que você tem a responsabilidade por todo e qualquer ato que acontecer ali, você vai responder. Entendeu? Principalmente aqueles cargos comissionados, né? Pense aí, a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então, ou seja, lá no seu setor, você, o chefe, tem aquela missão.
tem uma meta a cumprir. Mas você não vai dar conta de tudo sozinho, então você vai desconcentrar, ou seja, você vai distribuir tarefas, você vai distribuir competências, vai ficar com essa tarefa, você fica com essa e você fica com essa. Isso é o que ocorre na desconcentração. E falou em desconcentração, a gente está falando de administração pública direta, onde as pessoas jurídicas de direito público vão criar os órgãos públicos. Então, essa relação de desconcentração, ela tem relação direta com a criação dos órgãos públicos, que, lembrando, não são pessoas jurídicas. Repito, órgão público não é pessoa jurídica, ok? Tá ok? Então, ele criou ali os órgãos públicos, que são centros de competência. Aí, quando a gente vai lá para a administração pública indireta, a gente se depara com a descentralização, que foi o que eu já falei. A administração direta aqui, poder público, o Estado pegou e disse, não, eu não vou ficar com a responsabilidade só para mim. Eu não vou ficar segurando esse abacaxi sozinho, eu vou distribuir o abacaxi, ou seja, vou distribuir a responsabilidade aí pela execução dos serviços públicos na atividade estatal. Então, ele cria as entidades administrativas, que são as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. A diferença entre desconcentração e descentralização. A desconcentração, ela não vai transferir a titularidade do serviço público, nem tampouco a execução, certo? Ela só vai apenas distribuir as competências. Execute aqui essas tarefas porque a gente tem que ser eficiente. Está lá na Constituição, no artigo 37, o princípio da eficiência, lá do direito administrativo, ok? E quando a gente vai lá para a administração pública indireta, ele diz, o seguinte, a gente não dá conta disso tudo sozinho, vamos criar entidades administrativas e vamos dar a elas certa autonomia gerencial para que elas sejam responsáveis por esse serviço. E aí eu chamo a tua atenção para outro detalhe que também cai muito em prova de concurso e no exame de ordem, é o seguinte. Quando a gente fala de descentralização, que é o oposto de centralização, você não vai mais associar aqui no teu cérebro como sendo o oposto de desconcentração, não. Esquece os dois, cada um para o seu lado. Lá na descentralização, a gente vai ter duas modalidades. Ela pode ocorrer tanto por outorga, como ela pode ocorrer por delegação, beleza? Quando a gente fala que ocorre a descentralização por outorga, lembra da procuração? Lá do advogado? Tem lá procuração outorgante, outorgado, onde um particular passa poderes, transfere poderes ao advogado para representá-lo, para transigir em nome dele, fazer acordo, etc. Então, a delegação por outorga, a administração pública direta, que são ali as pessoas jurídicas de direito público, os entes federativos, o que eles vão fazer? Vão passar uma procuração para as entidades administrativas. O Estado chega lá e diz, autarquia, estou passando uma procuração para ti. Ei, sociedade de economia mista, estou passando uma procuração. Eu vou te transferir a responsabilidade, essa competência do serviço público de duas formas. Eu vou transferir tanto a titularidade, tu vai ser titular desse serviço, entendeu? E vou te transferir também a execução, tipo, te vira, executa aí com eficiência esse serviço público. O que é transferir a titularidade? Por exemplo, vamos aqui no exemplo de autarquia. Sabe a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações? Sempre que se fala em serviço de telefonia, você associa a quem? A Anatel, não é mesmo? Por quê? Porque o Estado transferiu a titularidade do serviço de telecomunicação para a Anatel, que é uma autarquia. E, por consequência, ela também é responsável por executar tudo o que acontece aí nesse universo das telecomunicações. A autarquia, que é a Anatel, é quem está responsável, ok? E na descentralização por delegação, só ocorre uma coisa. O Estado, o poder público, só vai transferir a execução daquele serviço. Ele não vai transferir a titularidade, grave isso. Descentralização por delegação, o poder público só transfere a execução daquele serviço. Diferente do que ocorre na descentralização por outorga, que ele transfere tanta a titularidade daquele serviço, ele associa, por exemplo, Anatel, autarquia, tu vai ficar aí responsável pelo serviço de telecomunicações. Eu vou transferir a titularidade para ti. Te vira. Faz teu nome, Anatel. E já na delegação,
ele só transfere a execução. Exemplo, você sabe aí os contratos de concessões de serviços públicos? Já chegou a estudar? Então, um exemplo clássico de descentralização por delegação, onde o Estado só transfere a execução do serviço público, acontece dos contratos de concessão. Por exemplo, contrato de concessão com essas companhias de energia elétrica. Elas não fazem parte da administração pública indireta, elas não integram pessoas jurídicas estatais. Então, como ela venceu aí uma licitação, ganhou uma licitação, firmou ali um contrato administrativo para executar um serviço importante, por exemplo, de energia elétrica, o Estado chegou e disse, olha, então eu vou transferir a execução desse serviço. Te vira, mas faça com excelência, ok? Porque é o serviço público que está em jogo. Então é isso. Esse vídeo de hoje foi falando para você não confundir nunca mais na sua mente esses conceitos de desconcentração e descentralização, certo? E só para fechar aqui, mais uma observação. Se cair na questão, você está lá lendo a tua prova, chegou aquele dia, o dia D, e cai assim, desconcentração. É uma modalidade de distribuição de competência que pode ocorrer tanto na administração pública direta, como na administração pública indireta. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Como assim, Renata? Verdadeiro, tu acabou de falar que desconcentração é lá na direta? Vamos lá. Calma, ser humaninho é apressado, agoniado. A desconcentração ela é essa técnica de distribuição de competências lá na direta, mas o que é uma técnica de distribuição de competências, minha gente? É você distribuir tarefas, distribuir função. E eu posso muito bem ser, por exemplo, uma autarquia, lá na administração pública indireta, e dentro ali da estrutura organizacional da minha entidade, eu posso distribuir função para setores ficarem encarregados de executarem ali a atividade administrativa. Então, a desconcentração, ela pode sim ocorrer tanto na administração pública direta, como na administração pública indireta. Mas, todavia, porém, contudo, a descentralização, que não tem nada a ver com desconcentração, repito, ela só ocorre na indireta. Descentralização só ocorre na indireta. Desconcentração pode ocorrer em ambas. Anotou aí? Se não anotou, dá uma pausa, pega um caderno, enfim, o que você quiser. Anota na mão, na alma, na mente, para não esquecer. Mas anota, porque não adianta só você ficar assimilando os conceitos assim, assistindo, se você depois não parar para anotar e revisar, beleza? Beijo no coração e até a próxima dica. A dica da Rê, resumindo.